Chico Science foi uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira, não apenas como um artista, mas também como um personagem que, junto com a banda Nação Zumbi, poderia ter sido importantíssimo em uma hipotética revolução cultural que o Brasil tanto precisava e ainda precisa mais do que nunca, só que tudo isso acabou interrompido pela precoce morte dele num acidente de carro em 1997. Se você não consegue entender por que a importância dele é exaltada por quase todo mundo que tem uma cabeça musical, cultural pensante, nesse Brasil devastado pela estupidez da música popularesca e pela valorização da burrice como marketing pessoal, então eu sugiro que você assista ao que eu tenho a dizer com muita atenção. Vamos lá. Meu amigo e minha amiga, a imensa contribuição do Chico Science e, evidentemente, do grupo Nação Zumbi, mesmo hoje, vai muito além daquelas batidas absolutamente contagiantes do Mangue Beat, que só quem ouviu os 2 primeiros álbuns deles, que é o Da Lama ao Caos de 1994 e o Afro Ciberdelia de 1996, e principalmente quem presenciou qualquer show ao vivo dos caras, como eu presenciei, só essas pessoas vão conseguir entender e dimensionar a importância dele, cara. Na verdade, o Chico foi o catalisador de uma cena que mesclava rock, hip hop e ritmos regionais, tudo ao mesmo tempo, e ele trouxe isso à tona junto com uma essência da cultura nordestina e mais especificamente da própria cidade natal dele, cara, Recife. Um dos fatores mais importantes que explicam essa importância dele está no fato da forma como ele conseguiu dialogar tanto com a cultura popular quanto com o mundo erudito, cara. Com a cultura erudita, né? Quebrando barreiras que até então eram intransponíveis. E acabou desafiando um monte de estereótipos. O Chico não apenas ele incorporou elementos tradicionais, mas ele também reinterpretou tudo isso a ponto de criar uma sonoridade única que falava tanto para a juventude da época quanto para um público mais amplo, vamos dizer assim. E as letras das músicas eram e ainda são recheadas de críticas sociais, cara, e com referências múltiplas à realidade brasileira que insiste em predominar desde os tempos em que ele e a banda apareceram para o mundo ali na primeira metade da década de 90. E até hoje não há como ouvir esses 2 álbuns e não refletir e não questionar o que a gente tem vivido nos últimos tempos. E isso é uma característica que deveria ser a base da música para qualquer artista que se preze. Só que, lamentavelmente, isso tudo foi jogado na lata do lixo nos últimos anos. Essa preocupação da música como forma de expressão. Não há dúvidas que o Chico Science tinha uma presença absurdamente carismática e uma visão muito inovadora dentro daquele cenário musical brasileiro da época e que acabou fazendo com que o Mangue Beat ele deixasse de ser uma tendência simples ali, cara, para ele se tornar um movimento cultural que acabou reverberando pelo Brasil e até mesmo pela Europa. Não dá para saber se isso teria se espalhado pelo mundo, assim como aconteceu, por exemplo, com a bossa nova e o samba. Mas que a obra do Chico Science foi uma espécie de chamada à resistência contra a burrice e a acomodação generalizada que sempre foi a marca do Brasil, você não tenha a menor dúvida disso. Foi uma forma de afirmar que a música pode e deve ser sempre um veículo de transformação social. O Chico mostrou que era possível dançar e pensar ao mesmo tempo. O Chico Science com a Nação Zumbi, evidentemente. Aliás,
você vai poder entender isso com mais profundidade, com a maior profundidade e com um monte de detalhes incríveis, lendo a biografia Criança de Domingo, na qual a vida e a obra do Chico Science foram dissecadas em mais de 350 páginas de um modo completíssimo e que explicam por que a música brasileira foi tão impactada por ele e pela banda Nação Zumbi, cara. E esse livro incrível, ele está em pré-venda nesse exato momento, na sua edição de colecionador, que vem com capa dura, vem com adesivo, imã de geladeira, marcador de página, réplica do Manifesto Caranguejos com Cérebro, que eu já expliquei isso em outro vídeo, e vem também com eco bag. Agora, detalhe, você pode obter um descontaço com um cupom exclusivíssimo, que é Regis25OFF, off com 2 Fs, tudo junto. Você vai ter um descontaço na pré-venda, só que tem o detalhe, esse cupom ele vale até o próximo domingo, dia 13 de outubro. Então não perca, não vacila, porque você vai ter um livro incrível e um super desconto, né? Como sempre. Não vacila. Para mim, o Chico era uma antena parabólica humana fincada na lama do mangue, que representava, inclusive, essa lama, um sistema de sinapses eletrônicas, a partir do qual esses estímulos sensoriais e filosóficos, eles eram depois captados e devolvidos para quem tomasse contato com aquela música incrível. E se você prestar atenção, o Chico, ele previu o Brasil atual, sabe? Cheio de personagens caricaturais e contrastantes, repleto de violência dentro das diferentes estruturas sociais, tudo disfarçado com sorrisos plastificados, tá entendendo? Então, o Chico com aquele chapéu, os óculos escuros, aqueles movimentos corporais peristálticos, né? E o sorriso malandro irônico, cara, ele encarnou um Mangue Boy. Só que encarnou de uma forma, transformando esse personagem num nordestino cyberpunk. E esse personagem, ele era um contador de histórias do sertão que tinha em toda a violência das favelas do Recife e também todas as favelas de qualquer grande metrópole brasileira, cara. Ao mesmo tempo em que ele celebrava as delícias, por exemplo, de uma manhã ou de uma tarde ali na praia, sem fazer nada, né? Tudo funcionando ao mesmo tempo dentro de um cérebro que mais parecia funcionar como se fosse um satélite globalizado, né? Era a essência daquilo que até hoje a gente conhece como Mangue Beat. É claro que eu e você e todo mundo, a gente se pergunta o que poderia ter acontecido com o Chico Science, com a música brasileira e até mesmo com a própria cultura nacional, se ele não tivesse morrido naquele acidente de carro, se ele tivesse vivo ainda. Sinceramente, não dá para adivinhar, mas eu tenho quase certeza que o Chico continuaria a nos fazer pensar, independente do tipo de som que ele estaria fazendo. Então, meu amigo e minha amiga, quer você goste ou não, a importância do Chico Science para a cultura brasileira, ela é indiscutível, porque ele não apenas enriqueceu a música nacional, mas ele também reciclou e criou uma identidade cultural que permanece viva e relevante, mostrando hoje também que a música é um espelho da sociedade. Só que a música hoje é um espelho da sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Chico Science, a figura maiúscula na história da música brasileira. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele, a respeito da música que ele fez com o Nação Zumbi e como isso impacta a nossa vida cultural ainda nos dias atuais. Coloca aqui a sua opinião, tá bom? E não deixa de adquirir esse livro do Chico Science, que é incrível, tá? E não esquece do super desconto. Regis25OFF, off com 2 Fs, tudo junto, tá bom? Ah, e não esqueça, esse cupom ele vale só até o próximo domingo agora, dia 13 de outubro, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.